Ok? Vamos ao tema de hoje, então. Onde nasce todo o poder? Por que a escolha desse tema, né? Qual que foi a inspiração para eu estar trazendo esse tema para você que está assistindo hoje? A primeira inspiração desse tema foram as leituras sobre Jesus, as encenações, os filmes, aí as séries, mas antes disso é algo de muito tempo já, né? E toda vez que eu leio sobre Jesus e os milagres que ele fez e as coisas que ele fez, vejo que por que a gente lembra de Jesus até hoje? Porque ele era especial e tal, mas o que tornou ele especial aos olhos das pessoas e que comentaram sobre ele, que escreveram sobre ele, que seguiram ele? Por que isso aconteceu? Por causa dos prodígios que ele fez, né? Dos milagres que ele fez. Se não fossem os feitos dele, não haveria essa crença, nem na época e provavelmente as escrituras não existiriam hoje. Então, toda vez que a gente lê sobre Jesus e o que ele fez, que era transformar água em vinho, ressuscitar mortos, curar as pessoas, fazer a matéria se transformar instantaneamente em outra coisa, colocar células doentes a células sadias, corpos doentes, matéria, corpos doentes, ou água, material, em outro elemento de forma instantânea. Que poder era esse? E de onde vinha esse poder? Então, a primeira inspiração desse tema é Jesus, né? E aí, nesses anos todos pensando, da onde vem esse poder? Da onde que vem? É disso que a gente vai entender hoje. Por que ele tinha esse poder? E da onde vem o poder das pessoas que ele curou? Então, vou começar a palestra contando uma história para a gente começar a interagir com esse tema, né? É a história do rei que ele teve uma doença. Ele era um rei de um povoado na antiguidade e ele teve uma doença que afetava o sistema nervoso central, mais precisamente a medula, na parte mais baixa da medula, onde ele criava um problema na perna dele, ele ia ter problemas para se locomover e andar, né? Acabou ficando aleijado, vamos dizer assim, né? E aí, para que ele conseguisse se locomover, ele necessitaria para o resto da vida dele uma muleta, né? Uma muleta para conseguir se apoiar, senão ele não iria conseguir se locomover sozinho. E aí ele muito preocupado com o seu povoado, porque ele é um rei bem visto, né? E agora como que eu, rei, né? Ele pensando, como que eu, rei, vou me mostrar para o povo na minha fortaleza, na minha liderança, estando deficiente e tendo que usar uma muleta? E ele pensou e já sei. Eu vou convencer a todos que a muleta é um elemento muito bom e que todos devem usar a muleta. Então ele começou, como a doença foi gradativa, ele começou a usar a muleta e começou a falar para o povo e convencer o povo. Todos deveriam usar a muleta, porque a muleta é um elemento indispensável para a vida. Ela pode ser um elemento de defesa, de apoio. Se eu precisar alcançar alguma coisa, o meu braço fica mais comprido. E assim ele foi convencendo o povo a usar a muleta. E de fato, como ele era o rei, era muito influente, as pessoas começaram a comprar a muleta e usar a muleta no seu dia a dia. Primeiro as pessoas mais velhas, depois as pessoas adultas e por fim até as crianças já estavam usando a muleta, né?
E você veja, aí passa uma geração, desde criança ela usando muleta, adulto obviamente ia continuar usando muleta. Os filhos desses iam ser convencidos a usar muleta desde muito pequeno. E no final, uma geração pela outra já nem saberia a origem de usar muleta. Mas você veja que na nossa vida, a gente sempre fica buscando um elemento de apoio no qual nós não precisamos, né? Porque o ideal de uma pessoa saudável é usar muleta sem precisar? Obviamente que não, né? Porque você tem as pernas, tem equilíbrio, tem tudo. Você não precisa da muleta. Assim somos nós com a nossa vida. Está em nós todo o poder que a gente precisa. Só que o que a gente precisa? Entender como usar ele. Como usar ele. É isso que a gente vai ver aqui, né? Então tem uma frase bem famosa, né, de Jean Cocteau, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. O que essa frase quer dizer? Né? O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer que se você acreditar, qualquer coisa é possível, até o impossível. E essa questão de acreditar, o que é essa questão de acreditar? O que é acreditar piamente numa coisa? Não é ter fé. Não é ter fé. Ter fé não é uma verdade em você plena de acreditar? Voltando ao que fez, né, trazer esse tema, aos ensinamentos de Jesus, aonde estava esse poder de Jesus e das pessoas que acreditavam na cura, em serem curadas? Não estava em acreditar que elas poderiam ser curadas? Na fé? Quem foi que te curou? A tua fé te curou. Agora, para existir essa fé poderosa, que emana poder de qualquer possibilidade, como a de Jesus, é preciso que exista uma verdade plena. Uma criancinha, sem ter a vivência de toda uma vida, sem ter a cognição, sem o aprendizado, sem o conhecimento, ela consegue acreditar em coisas que ela nunca viu? Não, né? Porque a fé exige verdade, e a verdade muitas vezes exige conhecimento e experiência. Nós ainda somos seres em desenvolvimento, mas todo o poder já está em nós, é em acreditar nessa verdade. Então, por isso como é que Jesus e outros mestres vieram salvar? Mostrando a verdade, né? E a verdade vos libertará. Que verdade é essa? De que o poder está em você, na sua fé e no que você acredita, mas para isso você precisa entender os processos. Então, fé é sinônimo de poder na mente que acredita, cria, move e renova. Lembra daquilo que Jesus falou, que se você tivesse fé no tamanho de um grão de mostarda, que é um grão minúsculo, você falaria para essa montanha para sair daqui e ela se moveria para lá? Então a fé move, né? A fé, ela move. A fé cria. Se você acredita numa coisa, você cria alguma coisa e ela renova. Quando a gente fala de fé, aonde está essa verdade? Aonde que está a verdade de acreditar e ter fé? Ela não está no aspecto mental. Aonde começa tudo? Aonde que cria? Onde que as coisas se criam? Não é na mente que acredita? Não é a mente que move você a fazer algo? Por que a gente está assistindo essa palestra? Porque eu acredito que no tema, acredito nas coisas que eu já escutei de mim, ou deste local, do Instituto Luz da Manhã, ou se eu estou buscando esse tema, mas eu tenho que acreditar naquilo, senão são palavras ao léu, né? E a mente renova? A mente renova?
ela consegue transformar algo em outra coisa? Ela consegue. É a única coisa que consegue transformar tudo em qualquer coisa. Por isso que no começo eu falei da aquarela, e talvez por isso que essa música me veio à cabeça. Porque, vocês lembram que em uma passagem Jesus falou assim, sobre as crianças, que a elas pertencia o reino dos céus. Por que a elas pertencia o reino dos céus? Que é onde está o maior poder de imaginação e criação na mente, liberta de outros fatores ainda, né? Então, esse fator da mente criadora, ela dá o poder verdadeiro. Porque a gente vai falar sobre outros tipos de poder aqui. Mas o poder maior, a energia que move o universo, o planeta Terra e todo o universo, é a mente do todo. Ou a gente pode chamar da mente de Deus. O universo é mental. Assim como nós imaginamos, assim como nós temos o poder de imaginar, Deus tem o poder de criar. Porque quando Deus imagina, Ele cria. E tudo faz parte da criação. Todos os processos que vêm por depois são parte do espaço-tempo da criação. Por exemplo, se eu falar para essa montanha e tiver piamente certeza do que eu estou falando e acreditar com fé que ela vai sair dali e vai se mover para cá, ela vai sair dali e vai se mover para cá. Só que como que ela vai fazer isso? Ela vai começar a desbarrancar, né? E a terra e o vento começa a levar para lá. E no passar do tempo, que tempo é esse? Ninguém falou em tempo, né? Mas há essa possibilidade de mover, diferente de algo mais poderoso, como um ser mais divino. E a gente também vai ver como que se forma essa divindade do poder maior, né? Então, a primeira coisa é que poder é fé. E fé é verdade na mente que cria. Outra coisa que o poder indiscutivelmente o poder é a liberdade. O que é poder fazer alguma coisa? Né? É ter a liberdade de fazer aquilo. Para ter liberdade para fazer aquilo, você precisa do quê? De poder. Né? De poder. Desligar essa caixinha. Então, o poder é a liberdade. Que liberdade a gente está falando aqui? No planeta Terra, se a gente for falar no mundo material, o que é o poder? O que é ter liberdade para fazer o que você quiser no mundo material? É uma coisa. Ter liberdade e poder no mundo espiritual, astral, mental, búdico, átma, espiritual, é diferente. É outra coisa. Vamos entender isso então? O poder no mundo material da Terra, ele é relacionado a ter grana e influência. Você pode comer o que você quiser, viajar para onde você quiser, ter o que você quiser, se você tiver o quê? Fé? Pode ser fé, mas de forma indireta, né? Porque você pode não ter fé nenhuma, ter dinheiro e influência e fazer as coisas materiais, né? Então, vendo a vida como sendo apenas material e unicamente material e de uma possibilidade, por onde que se busca o poder? Né? Por ter cada vez mais posses, dinheiro e influência. Ou fama, né? Fama gera influência. Então, quanto maior o poder egoísta, né? Vamos dizer assim, poder de ter, de possuir, de influenciar para si, voltado a si, ao falso ego, mais preso a esses poderes nós vamos estar. Né?
Por exemplo, né, talvez eu até esteja falando antes de um slide que eu fiz depois, não lembro todos os slides. Mas, por exemplo, se uma pessoa é muito apegada materialmente, a posse de pessoas, a posse de itens, a posse ao poder material, ela vai entender o poder espiritual? Não vai ter como ela entender. Então ela vai estar apegada aqui. Tem como a pessoa sair desse mundo material e vivenciar um poder maior e uma liberdade? Lembra que a gente falou poder é liberdade? Uma liberdade maior? Não, porque ela enxerga o poder no material, no ter, no possuir e no influenciar. Aonde que está? Lembra que aonde que a gente falou que está o poder e aonde está o universo da criação? Na mente. Se na mente daquele que enxerga a vida como sendo unicamente material e apenas uma, sem uma continuidade, aonde está o poder de fé e da mente dessa pessoa? Está nisso ali, está na matéria. Então ela está fixada como essa realidade material. E ao mesmo que ter muito poder material é um poder material, ele é uma prisão espiritual. Sim ou não? É uma prisão espiritual, porque você está preso numa realidade pequena perante o universo e que você não pode viver outra coisa porque você está preso. Então não deixa de ser uma prisão, né? Uma prisão. Tem algum, acho que eu já não sei se contei essa historinha. Um senhor que era muito, contei no estudo do livro, não contei aqui nas palestras. Tinha um senhor que ele era muito apegado à matéria. Ele era tão apegado à matéria que durante toda a sua vida ele nunca quis casar. Ele tinha medo que a esposa ficasse com seus bens. E ele nunca quis ter filho também, que ele não tinha medo de deixar para alguém. O tamanho da avareza, né? Então ele tinha posses de terra, tinha casa, tinha dinheiro embaixo do colchão, na época mais antiga, não se guardava em banco, guardava dinheiro. E todo mundo que chegava na casa dele, ele tratava muito mal, porque achava que aquela pessoa estava querendo alguma coisa, retirar alguma coisa dele. Então ele batia na porta dele, tratava estupidamente. O que tu quer? Não, aqui eu não dou nada para ninguém. Vai trabalhar. Mas um belo dia bateu um jovem na casa dele e falou: eu estou procurando trabalho e eu não. Esse jovem já não estava com umas boas intenções, mas já conhecia, né, a figura. Então, eu estou procurando trabalho, mas não te preocupa, você não precisa me pagar nada. Eu troco por comida, por um prato de comida. E ele, muito avarento, falou: pô, eu preciso cortar todo esse mato aqui e vai sair caro. Sai muito mais barato eu dar um prato de comida. E aí ele entrou e tal. Daí o jovem entrou, cortou toda a grama, comeu. Olha, eu estou vendo que o senhor precisa de manutenção na sua casa. Está tudo caindo ali e tal. E ele já tinha uma certa idade, não conseguia mais fazer. Se o senhor me deixar arrumar ali e trocar, o senhor não precisa me pagar nada. Eu troco por uma hospedagem, pode ser no chão mesmo. Negócio fechado. Não vou precisar pagar, pô. Então ele dormia no chão e tal. Só que daí ele foi ganhando uma certa confiança, né? Oh, o senhor não precisa tire o leite das vacas. Eu faço o queijo para o senhor e eu troco só por alimento. E foi ganhando a confiança. Passado um mês, né, que ele foi ganhando a confiança, o velho já foi se afeiçoando, porque imagina, sozinho uma vida toda. Então, ele foi se afeiçoando, só que qual que era a intenção do jovem? Era ganhar a confiança dele. Ele ganhou, assassinou o senhor e ficou com todos os bens dele, que era o maior medo dele. Era o maior medo dele. Veja bem, sabendo que a vida não termina, quando ele matou o velhinho, o senhor, esse senhor ficou, o espírito dele, o espírito astral,
o psicossoma dele, ficou ali indignado. Pensa na indignação dessa entidade depois, que era a coisa que ele mais temia. Ele passou uma vida toda sem querer ter ninguém, pelo medo de e justamente aquilo acontecer. Imagina a raiva dele sobre aquela pessoa. E ele ficou ali. Só que no mundo espiritual a influência não é direta, né? Então ele ficou ali, importunando e tudo mais. E foram passando os meses, passou um ano, e ele ali. Ele ali apegado à casa, não foi embora. Só que esse rapaz conheceu uma moça. E trouxe a moça para morar com ele, e se casou com a moça. E depois, passado um tempo, essa moça engravidou. E aí, adivinha quem era o bebezinho? O velhinho que estava ali já conectado com a energia. Aí vocês vejam como é que são as coisas. É o que eu estou falando, o apego material, ele prende a pessoa de tal maneira que ela fica vidrada ali e ela está presa. Ela acha que ela tem todo o poder, mas na verdade ela tem toda a prisão. Tem toda a prisão. E a lei divina, logicamente que perfeita como é, ela faz um resgate automaticamente, trazendo como filho aquele que o outro matou, que automaticamente, pela própria instinto da carne, amaria aquele filho, e aquele filho ganharia admiração por aquele pai que ele tanto odiou por tanto tempo, pelo que ele fez. E aí, claro que iria ter conflitos, né? Iriam ter conflitos, mas a lei do amor estaria em ação ali. Vocês acham que isso aí acontece só com essa historinha? Acontece em toda parte, em todo o planeta, né? Acontece tanto a questão do apego material ao falso poder, que na verdade é uma prisão. Claro que uma base material é necessária, né? Uma base material até um certo ponto é necessário, porque a gente tem que ter um lugar para morar, tem que ter um lugar para dormir, tem que ter alimento para comer, tem que ter um certo coisa. Agora, dali para frente, é uma prisão, né? É uma prisão. Então, essa é um poder, né, que na verdade é o falso poder. Mas quando a gente tem uma compreensão sobre a vida maior, o que é a vida? Não é a vida material. O que é o corpo físico, né? O último da lista aqui. O que é o corpo físico? É um veículo de manifestação do quê? Do espírito. Esse veículo irá morrer, como todos os outros já morreram. Mas a vida não termina, ela continua. Quando a gente perde o corpo físico, a gente assume um outro veículo de manifestação chamado psicossoma, o corpo astral, né? Esse corpo astral é o espírito? Não. Ele é um veículo de manifestação na quarta dimensão. Quando existe um período de evolução onde a gente perde o corpo astral e a quarta dimensão e começa a se manifestar só em corpo que mental. Esse corpo mental, ele tem todas as possibilidades e toda a liberdade de transformar tudo em qualquer coisa. Hoje nós temos essa possibilidade, só que estando em corpo físico é muito mais difícil. Para gerar os slides da palestra, eu tive que ir lá, botar as fotos, pensar no conteúdo, monta aqui, monta aqui. Aonde estava toda a ideia da palestra? Na minha mente. Mas para eu transmitir isso, ou manifestar isso, eu preciso de tempo, montar, colocar aqui, usar um sistema de software do computador, um PowerPoint, usar um projetor, usar recursos de tecnologia, o quê? Material. No corpo astral, isso já é muito mais liberto. Lembra que a gente falou que poder e liberdade? Quando a gente assume um corpo astral, a gente tem muito mais liberdade e também muito mais poder, né? Muito mais poder. Então, nós podemos, em vários níveis, se comunicar por telepatia, volitar, né? Tem a tecnologia do mundo astral, tem possibilidades de fazer viagens interplanetárias ou extraplanetárias, de um planeta para outro, no espaço. Né? No mundo mental, na quinta dimensão
quinta esfera, vamos dizer assim, do planeta, essa liberdade e esse poder são muito mais amplos. Você não precisa, você pode criar alguma coisa e dentro dessa criação outra pessoa da mesma dimensão pode usufruir. Então, o que Jesus trouxe? Ele trouxe o poder das esferas superiores ou da manifestação superior do Espírito para a Terra, porque ele tinha esse conhecimento e a não ser de extrema luz e liberdade e poder. Ele mostrou que era possível. Mas nós estamos nessa caminhada. Mas o que a gente precisa saber é que existe isso. Existem paraísos mentais. E eu estou falando isso não só por livros ou por nada. Eu vivenciei isso. E foi porque eu fiz uma pergunta à espiritualidade. Eu queria saber como é que era. E ela me mostrou como é que era vivenciando isso. Uma criação mental palpável, sólida, como se fosse a madeira, como se fosse o cimento, só que criada pela mente instantaneamente. Assim como uma viagem na velocidade da luz a um outro planeta. Então, eu fiz conscientemente essa viagem uma vez na vida, faz mais de 10 anos, mas por quê? Para me ajudar a entender o processo, mas porque eu também, no meu mental, busquei, eu queria saber e queria entender. Então, isso aqui, depois, logicamente, eu tive essa vivência quando era novo, não entendia muita coisa, e daí no decorrer dos estudos, dos livros, das experiências, dos trabalhos aqui dentro do Instituto, a gente foi vendo que aquilo era realmente uma realidade palpável, né? E aí eu fui entendendo melhor o que tinha acontecido aquilo lá, mas é muito diferente de um sonho, porque às vezes fala assim, toda noite quando eu sonho, então meu corpo sai. Não. Às vezes são criações do próprio cérebro, de imagens da vivência do dia a dia, de alguma coisa que tu fixou no subconsciente, que está criando uma imagem só. E está visualizando um sonho que é só criações cerebrais de imagens, né? Que está claro no mental, mas são coisas simples da fisiologia do corpo. Diferente de um desdobramento consciente, onde você sabe que seu corpo está lá dormindo, e tu vê as coisas, como que eu estou aqui, meu corpo está lá, como que funciona isso? Você está plenamente consciente como se estivesse acordado. É diferente de um sonho, né? Então, essa é a realidade. O que é o ser humano? O que é a vida? Além do corpo físico, além disso que a gente falou, do poder da matéria. É toda essa manifestação muito mais ampla do que nós podemos imaginar. Isso aqui é só uma partezinha da possibilidade do que é a vida. Na manifestação do todo. Então, esse é o universo mental. Esse é o universo mental. Existe um universo mental para a Terra, existe cada planeta do sistema solar e do nosso universo tem um modelo de vida. É possível captar esse modelo de vida nesses planetas de acordo com a visão do planeta? Não, porque são dimensões diferentes. Imagina que há 100 anos atrás nós não tínhamos conhecimento sobre quarks, que é uma partícula subatômica do átomo. Mal e mal nós tínhamos conhecimento sobre as bactérias. Bactéria é um ser vivo? É uma dimensão que a gente consegue observar? Não, sem um equipamento não. Mas ela existe? Hoje nós sabemos que existe. Mas há 100 e poucos anos atrás, não existia. Há 100 e poucos anos atrás também, nós não tínhamos conhecimento de ondas cromáticas infravermelho nem ultravioleta. A gente só conseguia enxergar do vermelho ao violeta, né? A gente ainda só consegue enxergar essas cores. Mas existe as luzes infravermelho e as ultravioletas. O que são elas? Frequências de luz que os olhos não enxergam. Mas hoje elas são mensuráveis e usadas pela medicina. Né? O infravermelho, o ultravioleta.
O sol tem a luz ultravioleta que a gente não enxerga, mas que interage com a matéria e causa câncer de pele e outras coisas, né? Então, isso existe? Hoje sim. Assim como isso que eu estou falando, em algum momento vai ser também mais palpável por descobertas irrevogáveis, né? E não vai ter como discutir. Eu tive uma vivência real, nós fazemos trabalhos há quase 15 anos aqui no Instituto, né? E isso foi comprovado por diversas vezes, isso que eu estou falando. Mas, para quem não acredita, em algum momento vai ter que acreditar, porque é a verdade. E não tem como fugir da verdade. Né? Então, a liberdade plena de criar e estar. Um mundo particular de possibilidades propícias ao desfrute nunca é particular, na verdade. Nunca é particular. Porque se for egoísta, volta para as vibrações mais baixas. Olha o que está dizendo aqui. Um mundo particular, e esse mundo que a gente está falando é o mundo da visão mental, daquilo que você acredita, da tua fé, daquilo que você acredita e é verdade, como verdade. Esse mundo particular de possibilidades é o mundo mental do indivíduo. Né? Todo mundo mental de um indivíduo voltado ao desfrute egoísta, ou seja, particular, só particular, ele é voltado àquilo que a gente acabou de falar, ao mundo material. E automaticamente são vibrações mais densas. Quanto mais denso, mais material. Quanto mais sutil, mais perto do espiritual. Né? Por isso, era falado assim, os últimos na terra serão os primeiros nos céus. Por quê? Por que os últimos na terra serão os primeiros nos céus? Porque na terra, nem todos têm todas as possibilidades. Mas dependendo do que tu fizeres na terra com as tuas ações, pensamentos e planejamentos, nos céus você terá todas as possibilidades. Então, quanto mais egoísta você for, mais preso você está. Quanto mais... Por isso que sem caridade não há salvação. Se você não pensar no outro, já vamos entender o que é esse outro. Se você não pensar no outro, você não tem como estar livre e liberto. É como se a frequência vibratória te levasse à sutilidade e à densidade. Uma prende, a outra liberta. Tem uma coisa que faz muito tempo já que eu falo também. O amor liberta. O ódio prende. Prende. O amor liberta onde? No universo. No espiritual. No todo. Porque quando você ama alguém, você vai querer o bem. Quando você ama alguma coisa ou alguém, você vai querer o melhor para aquela pessoa, independente de se ela está 1000 anos longe, 10 anos longe, ou está longe, ou não está perto de você. Pensa num filho, né? Não precisa estar perto de você, você vai deixar de amar ele? Não, você vai querer o melhor para ele, esteja ele onde estiver. Já o ódio é igual a historinha do cara avarento. Ele aprisiona e une. Une para quê? Para o entendimento do amor e das leis para ir se libertando, e esse é o processo. Né? Mas só é possível desfrutar das maravilhas das criações de paraísos mentais para aquele em equilíbrio com o todo e conectado com a vida. Então, aquele que entende a vida de forma conectada com Deus, ou com o todo, ou com a lei divina. Nós vamos entender melhor isso aí já no próximo slide, tá? Onde a frequência de criação alimenta a sustentabilidade de si com o próximo, do equilíbrio de vidas, criando um paraíso para todos, chamado o todo. Então, para a gente entender isso aí, que é um pouquinho complexo, agora a gente começa a entrar numa parte que precisa um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de atenção.
Para a gente entender isso aqui que está falando, e para a gente usufruir desse poder e dessa liberdade, é preciso a gente estar conectado com o todo. E o todo é a própria sustentabilidade da vida como um todo. Vamos olhar e entender isso dentro do nosso planeta, da vida material mesmo. Como que a gente consegue alcançar a liberdade dentro do material? Porque é aqui que a gente vai conseguir isso. Tá? Olhando para a vida como um organismo da vida, um organismo do todo. Por exemplo, vocês sabem que a floresta amazônica tem uma importância muito grande dentro do território brasileiro. Até dentro do território nacional, mas é muito mais visível dentro do território brasileiro. Todas as chuvas que nós temos aqui no sul e sudeste, elas só têm por causa dos ventos oceânicos que passam pela umidade da floresta amazônica e trazem aqui essa umidade aqui para essa região do sul e sudeste, né? E até no centro-oeste. Mas principalmente no sul e sudeste. Então você veja que a floresta amazônica que está lá a mais de 3.000 quilômetros tem influência direta no ecossistema de um continente todo. Né? Esse videozinho que eu trouxe aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer rodar. Ele fala sobre... Eu não vou botar porque senão a gente não vai ter tempo, tá? Vou voltar aqui. Não vamos ter tempo, mas eu vou explicar. Era um videozinho que falava sobre os salmões numa certa região. Ele está no mar, ele sobe os rios, longos períodos de rios e numa dificuldade extrema para colocar os seus ovos lá onde ele nasceu, lá na ponta do rio. Mas existe um ecossistema dentro dessa vida de animais ali que vivem nesses rios, que só é possível que eles estão vivos e tenham sustentabilidade, que é a palavra, por causa desse processo do salmão. E esse salmão lá do mar, que sobe para desovar lá em cima no rio, nas nascentes dos rios, quando ele chega lá, ele morre. É uma viagem só de ida. Ele morre, mas antes de morrer, ele deixa os seus ovos, e esses ovos vão eclodir e vão descer o rio e vão em direção ao mar novamente, até que esse ciclo se repita. E olha que interessante, a vida do salmão, ela está conectada ao quê? Ela é uma vida instintiva do animal, né? Mas com o que ela está conectada? Com a vida do processo do ecossistema, do organismo vivo daquele ecossistema. Se não fosse esse processo do salmão, os ursos não teriam alimento, né, antes da hibernação. Os pássaros, como falcão, rabi, também não teriam alimento. Outros peixes ali, outros animais ali aquáticos também não teriam alimento, né? Então ele faz toda a alimentação desse processo até subir o rio. E depois ele desce e faz todo esse ciclo novamente. A mesma coisa que acontece com o ciclo das chuvas aqui, abastecendo e dando possibilidade de criação de alimento, vida nessa região, porque existe um ciclo. Então a gente tem que o quê? Olhar de forma ampla e ver o ecossistema do organismo vivo da vida. Olha o que o organismo vivo da vida está fazendo. Ele está se doando para que a vida continue. Ele está doando a vida dele para que a vida continue. Que vida dele é essa? A do corpo, a material, porque a vida verdadeira continua no mesmo ciclo. O que morre? Não é o corpo, a matéria? Olha para o ciclo do espírito lá. O que morre? Não é esse corpo aqui? Os outros não ficam vivos e voltam nesse ciclo até que haja o aprendizado e o desenvolvimento? Para que serve a vida material?
para o desenvolvimento da vida espiritual. Senão não faria o menor sentido. Né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. A vida material só faz sentido se for para desenvolver a vida espiritual. Quando a gente fica doente, quando o corpo tem problemas, quando a gente tem problemas para resolver, problema não é problema. Doença não é doença. Porque para o corpo é doença, para o espírito é cura. Para o espírito é cura. Porque os corpos morrem, eles vão morrer, agora ou depois. Mas a lição da experiência da vida, essa não. E o conhecimento é tão íntimo com isso, que você pode ver, se a gente compra um negócio por um preço, né, e vende trocando por dinheiro, a gente faz uma troca. Mas quando a gente troca conhecimento, não é troca. Ninguém perde quando passa conhecimento. Todo mundo ganha e só multiplica. No mundo material, é sempre uma troca. Morre um, nasce outro. Morre um, nasce outro. No mundo espiritual não existe troca, não existe perda. É sempre ganho. Porque o material vem para a experienciação. Fica no espiritual. E no espiritual ele está sempre melhorando. Então, o corpo é corpo, o espírito é espírito. Né? Aonde que está o poder verdadeiro? No entendimento da vida. E aonde que está a vida? No espírito. Porque se não for o espírito dando vida a tudo que tem vida, são só corpos mortos. Corpo no caixão, é matéria morta. Né? Não tem movimento, não tem vida. Então essa é o poder verdadeiro. Né? E tudo isso que eu estou falando, ele se aplica nos planetas, nos seres humanos, em outros seres, de forma diferente, sim, mas é sempre o espírito criando esse mecanismo de desvio. Vocês podem ver que os rios bebem água? Não. Então, para que existem os rios? Para matar a sede e dar vida para outra coisa que não é ele mesmo. O sol brilha para ele mesmo? Não, ele dá vida para outro. O que a gente falou até agora? Onde está o poder e a liberdade e onde está a prisão? Toda vez que a gente se apega ao material, a gente está aprisionado. Quando a gente se apega ao espiritual, a gente está liberto e vê a possibilidade que é o poder. Né? Uma mente superior rege a mente inferior, que é a questão do espírito com relação ao material. Todo problema que existe no mental, existe um desequilíbrio no corpo mental. É um corpo superior ao corpo astral, ao corpo físico. Existe um desequilíbrio no corpo mental. Aonde que ele vai resolver? Jogando para baixo. Jogando para baixo até que ele se... Quando tiver o corpo mental sem nenhum desequilíbrio, ele vibra de forma divina. Inclusive tem um campo chamado campo divino, que é tudo aquilo que está resolvido e equilibrado, pleno, né? Aí eu preciso do corpo material? Se eu tiver com tudo resolvido, na plenitude, não preciso mais. Então tem muitos espíritos que não precisam mais do corpo material, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso, a gente não estava aqui. Né? Quando um organismo vivo está em degeneração pela mente que o cria, a mente superior expurga o elemento danificador, colocando o mundo inferior de mesma vibração. Então vamos pensar junto. Ó. O nosso planeta está em transmutação planetária. Né? Ele está em movimento de melhoramento. Né? Agora ele vai entrar num expurgo, que é o apocalipse, vamos dizer assim, já entrou no início e vai expurgar e ele está num processo de transmutação planetária. Vamos dizer que eu goste dos prazeres materiais e eu veja a vida só como isso, só como os prazeres materiais, que é aquilo que os sentidos observam. Sentem, que eu apalpo, que eu vejo, que eu sinto. O que vai acontecer comigo? Aonde está o meu universo mental que cria? Não está nisso? Então não tem problema nenhum. O Criador do todo, ele não diz assim, eu gosto de você e não gosto de você. Então você vai para o céu
e você vai sofrer. Não, ele é o que dá vida a cada um de nós. Ele é o próprio Espírito que habita em cada um de nós. Se a meu universo mental quer isso, ele vai dar o que eu quero. Se eu gosto das coisas materiais, eu vou viver em mundos densos materiais. Não há problema nenhum, mas é a minha escolha, meu universo mental. Então, se o planeta Terra vai se transmutar e se sutilizar a um outro padrão, um pouquinho melhor, simplesmente eu não vou mais estar na vibração desse planeta e eu vou ser expurgado para outro planeta de vibração mais densa. Pior do que a Terra, mas por quê? Lembra da lei qual que é a intenção disso? É punir? Não, é educar. É fazer que você... Quando que a gente valoriza uma coisa? Quando a gente perde. Então eu vou entender espiritualmente, no meu inconsciente, eu vou entender dentro daquele novo processo, até que se eu estiver satisfeito com aquilo, e é aquilo que eu quero, eu vou continuar a vida nesses mundos mais densos e materiais. Se eu quero e vibro uma sutileza maior, eu vou ser elevado automaticamente. É frequência vibratória. Né? Certo? Deu para entender onde é que está a liberdade? O que é o poder? O poder é fé no que eu acredito na minha realidade mental. E também é liberdade. Aonde que está esse poder? É esse aí que eu queria mostrar para vocês. Certo? Muito obrigado pelo tempo, pela palestra. E todos na paz, que Deus abençoe. Até a próxima.